Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma semana, mais um episódio maravilhoso da nossa resenha do Ian. E antes de eu falar do meu convidado, esse cara brabo, camisa 9, artilheiro, matador. Antes de eu falar desse cara, meu irmão, um minuto que eu tenho que falar dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Entendeu? Porque é muita conta. É quem mantém a conta. É muito boleto. Então você que está aqui acompanhando, deixa eu te falar, separa 30 segundos do teu tempo, não acelera esse vídeo. Você que está assistindo ao vivo, aguarda, continua aqui, porque eu tenho que falar aqui, ó, da Singular Idiomas. O que é Singular? Você que quer aprender inglês na sua casa, no seu trabalho, individual, no melhor dia, no melhor hora para você, a Singular foi feita para resolver o teu problema. Ah, Ian, mas eu já sei inglês, eu quero um outro idioma. A Singular também resolve. Inglês, francês, espanhol, alemão. São mais de 20 unidades, a gente vai até a sua casa no melhor dia e no melhor horário. Temos aí, acabou de passar ali agora, CF Contabilidade. O que é CF? A CF é a minha empresa de contabilidade que surgiu para resolver a dor do empresário. Você, empresário, está cansado de ter o seu contador só aparecendo uma vez no mês para poder te mandar a guia dos impostos e te cobrar os honorários. A CF é diferente. Eu sou cliente. Aí, ó, coisa linda. 3 anos, da galera lá de Caxias. Maneiro, o André irmão. e o Marcelo. Pô, André, gente finíssima. Tô com ele Gente 3 fina, anos mano. e pouco. Pô, tá doido, gosto muito daquele moleque. Amigão. Então a CF é a maior, sabia disso, irmão? A maior franquia contábil do país, são mais de 350 unidades. Irado, né? E a gente é dono de uma unidade aqui na Barra da Tijuca, onde a gente vai atender você de maneira personalizada e com foco sempre em redução de tributos e sempre dentro da lei. Vamos falar agora, qual é a próxima? Qual é a próxima que apareceu aí? Apareceu alguma? Vamos falar então da solução. A solução é muita empresa, irmão, é muito boleto. A solução é uma empresa de consultoria focada em 3 pilares: aumentar faturamento, reduzir despesa e criar processo. Então você que é empresário e que tem alguma dessas 3 dores, fala com a gente, manda uma mensagem no Instagram, manda um direct e a gente vai te ajudar. Vai ajudar você a começar esse teu 2024 com o pé direito. O que mais? Deixa eu ver. Faltou empresa, meu amor? Faltou, né? Faltou a solução. Ah, tem a Solar também, ó. Daqui a pouco vai aparecer aí, ó. A gente cuida do teu marketing. Como assim? O que vocês fazem? Tudo do posicionamento digital, desde tráfego pago, a gestão de redes sociais, foto, vídeo, posicionamento, branding, tudo que você precisar para você, para tua empresa, para o teu negócio, a Solar faz. Temos mais alguma, gente? É muita empresa. Caraca, mano, é muito boleto, é muito pô. negócio. É muito boleto. Vai aparecer aí, eu acho que vai... Aí, ó, simplifica. Sabe uma outra dor, irmão, do empresário? Encontrar gente boa. Verdade. Encontrar gente de Isso é o qualidade. maior desafio. É um desafio, irmão. Gestão de pessoa. É isso. E a gente, na Simplifica, o que a gente faz? Além de toda a terceirização do seu RH, a gente também cuida de todo o processo seletivo. Então, se encontrar gente boa é uma dificuldade para você, não vai ser mais, porque a Simplifica chegou. E agora vamos... Acabou o jabá. Vamos bater papo. Vambora. O nosso convidado de hoje é ele, Estevão Alves. Ele tem 28 anos, é o fundador e diretor da Casa Cria e também da Quero Sleep, que eu quero saber que negócio é esse. Eu já dei a minha stalkeada lá pra poder saber. E vamos bater um papo. Bora. Irmão, obrigado. Tá? Prazerzão, pô. Prazer gigante estar aqui. Muito bom estar aqui. Seja bem-vindo. Vamos pro papo. Irmão, como é que o Estevão virou Estevão? Ó, como é que tá? Temos queijo brie, irmão. Pô, que isso, filho? Não, estrutura tá? aqui é absurda, irmão. Tá bem tratado? Pô, coisa linda. Pô, eu ganhei coisa presente. linda. Obrigado, Não, tá? É o mínimo que você tem que fazer. Tá maluco. É o mínimo, tá doido. mínimo. Mas vambora. Irmão, vambora. Como é que o Estevão virou empresário? Como é que o Estevão foi parar na internet? Como é que surgiu o Casa Cria? Conta pra gente. Então, cara, eu sou um cara, sempre fui um cara muito fazedor, um cara muito inconformado. Assim, desde muito novo, eu sempre fui aquele cara muito questionador. E, porra, acredito que é isso que faz a gente ter muito mais clareza de muita coisa. E eu sempre questionei muita coisa, aquela indignação te vem de baixo. Meu pai é taxista, mãe enfermeira. Fui o primeiro cara que foi fazer, sei lá, faculdade na família, Valeu. assim. Então, tudo pra mim, eu sempre tive uma coisa muito boa, que era conseguir canalizar tudo que me incomodava para um lado bom. E isso acabou me jogando para o empreendedorismo muito cedo. O primeiro lugar que eu trabalhei foi no Rei do Bacalhau, uma casa de show que era concorrente deles. Tinha assim, uns 15 anos, mais ou menos. Lá em Caxias. Lá em Caxias. Parroso era 40. Ah, conheço, mano. Todo mundo aqui que veio, foi da Baixada, já ouviu falar. Quem nunca? E eu comecei ali, minha trajetória ali, ganhando um salário bem pequenininho e tal. Fiquei lá por um tempo e sempre entregando muito além do que me era pedido. Sempre fui esse cara de ter uma cobrança interna muito grande, de entregar muito além do que era pedido. E
isso vai desenvolvendo uma habilidade na gente que faculdade, que curso não desenvolve. É rua, é vivência, e isso me ajudou muito. Então, depois de um tempo, com 15, 16 anos ali, fui pro Rei do Bacalhau, que era o concorrente deles. Nessa época, irmão, desculpa te interromper, você era um produtor de evento ou você trabalhava na Nada, casa? trabalhava no marketing. Sempre trabalhei No com marketing. comunicação minha vida inteira. Marketing, Maneiro. comunicação, toda a minha vida. E aí fui pro Rei do Bacalhau, que era concorrente deles, então entendi um pouco da dor. Só que na época eu fui para ganhar metade, então fui ganhar um salário mínimo, assim. Na época era 700 e poucos reais. Assim. Caramba. E trabalhar muito mais. Só que ali foi legal, porque o Rei do Bacalhau, na época, eu consegui ver uma estrutura de uma empresa, porque realmente é uma empresa séria, tem setores, tudo organizado e tal. E eu fazia de tudo um pouco. E ali que eu consegui ter um pouco daquele feeling que eu falo, cara, eu acho que eu levo algum jeito para comunicação. E quem me conhece sabe que eu sempre fui um cara que tive uma habilidade social, assim, sempre gostei de me comunicar com gente, de falar, de Tu é o conversar. cara da resenha, né, irmão? Sempre fui, cara. Era o cara do colégio que eu ganhava o zelador, entendeu? Ia na galera, cara, me dá uma grana aqui, ia lá e ganhava os caras, dava presente pros caras. Maneiro. Sempre tive isso, que na época, isso não é bem visto no colégio, né? Que você parece que é aquele cara rebelde. Mas quando a vida vai passando, a gente vê que, cara, essa é a maior habilidade que a gente pode desenvolver, velho. É lidar com pessoas, é você se relacionar com facilidade e tal. Isso cria muita oportunidade quando a gente vai ficando um pouco melhor com o passar da vida. E ali eu fui me descobrindo, e com algumas ideias que eu fui apresentando ali, eu não ganhava o mérito, que eu era só um menino que fazia um pouco de tudo. E ali veio um pouco do incômodo de falar, cara, que eu não vou ser reconhecido como eu acho que eu poderia ser. E foi quando eu fui empreender. E aí Quantos anos, irmão? Tinha uns 15 para 16, mais ou menos. Caraca, muito novo. E aí comecei em casa, assim, eu morava com a minha mãe na época, e, assim, fazia um pouco de tudo, tudo muito pequenininho, tudo muito embrionário. E minha mãe não entendia muito bem que aquilo era início de negócio, aquela fase que você não tem muita credibilidade com pai e mãe, entendeu? Pai não acredita, Todos mãe não nós acredita. já passamos por isso, né? E eu era um cara bem, assim, difícil de lidar, no sentido de ser rebelde. Eu não tive ninguém comigo, assim, me instruindo. Então era tudo eu que fazia do jeito que eu queria fazer. Então, enfim, era esse cara rebelde, mas no lado ruim, assim. Nunca fui um cara de fazer nada obscuro, não. Era mais a questão de você não conseguir... rebelde, assim. Você não conseguir escutar não de alguém. Sempre tava ali fazendo o que você queria fazer. E eu tava naquela transição de mudar de verdade, assim. Mudar um pouco, assim, de tudo. Da minha postura, da minha mentalidade. E eu entendi isso. Caiu minha ficha. Eu falei, cara, eu preciso mudar, senão eu vou pelo mesmo barco que alguns familiares, algumas pessoas foram ali. Porra, eu não quero isso não. Eu quero uma coisa diferente pra minha vida. E aí foi quando eu comecei em casa a empreender. No início, minha mãe não entendia que era o início de um negócio. E aí eu pedi para sair, comecei a tocar meu negócio lá. E aí o que aconteceu? Eu, passando o tempo, minha mãe não entendia que aquilo era um negócio, e eu fiz uma outra coisa. Eu brinco, eu gosto de dizer que o momento que a gente cresce é quando a gente se joga na fogueira, assim. E eu sempre fui um cara que gostava de me jogar na fogueira, de criar um compromisso que eu ficasse incomodado e que não tinha mais volta. Não era um compromisso que eu estava 100% confortável, mas ao mesmo tempo eu sabia que era um compromisso que era alcançável. Sim. Eu sempre tive isso na minha vida e faço isso até hoje. E aí, na época, o que eu fiz? Eu aluguei uma garagem em São João de Meriti. Ela tinha minha. Falei, poxa, eu posso morar na tua garagem aí? Você me aluga e tal? Ah, peraí, a garagem era pra morar? Pra morar. Ah, eu vivi na garagem por mano? um tempo, sério. Tem foto disso. Viveu na garagem? Sério. Vivi na garagem, dormi no chão mesmo. Sabe por quê? Eu queria o compromisso de eu saber que ali era o meu lugar de trabalho. Aqui eu acordo e aqui eu durmo. Aqui eu posso focar 100% do meu trabalho. E eu, assim, totalmente cru, cara. Eu não tinha nada de... Não sabia o que era um planilha, o que é um DRS, sabia nada disso, zero. Era papelzão, caneta, lista, tudo que eu preciso, e meu foco era ir pro próximo da lista. Ponto. Era literalmente ignorante desse nível, assim. E esse foi meu foco. Fiquei uns 6 meses, mais ou menos, nessa garagem. E ali foi legal, porque eu dormia, acordava pensando naquilo. Sonhando em sair daquele buraco e tentar ir pra um lugar diferente. E aí, beleza, fiquei ali por um tempo. Depois de um tempo, eu comecei a ir atrás de escritório. Eu queria ter noção de quanto era. Você tinha quantos anos, irmão? Aí eu tava com 17 para 18, mais ou menos. Caraca. Era bem muito novo. precoce, mano. Muito precoce. Eu sempre fui esse cara muito precoce. Por isso que a minha galera me zoa aí, porque eu tô de boné, porque eu tô calmo. Você quer ter negócio, você vai ficar sem cabelo. Você vai trabalhar muito, você vai comer mal. Tô fazendo um tratamentozinho, o negócio tá vindo, tá? Não, eu vou fazer. Tô virando ex-calvo. Vou fazer agora. Tô virando ex-calvo. Então, o doutor Stefano vai me salvar. Vai me salvar. E aí, resumindo, cara, comecei minha trajetória lá, fiquei uns 6 meses, consegui me comprar as primeiras coisas que eu precisava. E aí eu queria entender quanto era para eu poder ter um espaço meu. Eu comecei a me familiarizar e ir atrás disso, assim, quanto é para mim ter um escritório. Isso para mim, cara, era um elefante, porra, enorme, porque, porra, tem que ter pai com 2 fiador com 2 imóveis próprios. Porra, não tinha isso, velho. Para mim, essa porra era
Eu nunca vou ter isso, tipo, tinha essa coisa. Mas uma coisa que eu sempre tive, cara, que eu tenho um orgulho eu sempre fui intencional e eu sempre tive uma crença muito forte quando eu queria alguma coisa. Então, Legal. isso me ajudava muito. Mesmo eu não tendo a condição ideal, era isso que fazia, as portas iam abrindo. E aí eu comecei a rodar alguns lugares para ter noção de quanto era para se ter um escritório. E aí começar a falar de luva. Eu, já ficava louco. Cara, Dava um susto, né? isso não é minha realidade, irmão. Como é que eu vou dar esse passo? Eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém para investir em mim e tal. Mas sempre com muita fome, com muita vontade. E aí eu entendi. Depois que eu fui em alguns, eu falei, cara, eu não consigo. Então meu discurso vai ser direto e reto. E meu discurso foi esse para, sei lá, uns 15, 20 estabelecimentos que eu fui visitar. À época eu sou nascido e criado em Caxias, então queria ir em Caxias. E comecei o meu discurso era, olha, não tenho condição de pagar luva, não tenho condição de pagar isso. Eu posso pagar aluguel e preciso de alguém que me dê uma oportunidade. Você pode ser essa pessoa? Cara, Era isso. Maneiro, Eu fazia mano. isso. E na minha cabeça, alguém vai me dar uma oportunidade, alguma hora eu vou acertar. Esse foi meu discurso. E aí teve uma hora que apareceu uma moça, ela falou, vamos fazer um teste. Vamos fazer uns meses aqui. Se der certo, a gente pode avançar um contrato. Eu falei, porra, legal. E aí acabou que a oportunidade que eu consegui foi no centro do Rio, na Cinelândia. Maneiro. Então, pô, eu saí da uma garagem de São João numa sexta-feira. Era melhor ainda, né, mano? Pô, muito melhor do que eu estar em Caxias, porque o público era diferente. Isso me amadureceu muito também pelo nível de relacionamento que eu fui fazendo pelo Rio de Janeiro, proporcionar essa conexão diferente. E aí, beleza, na sexta-feira eu tô na garagem, no sábado eu tô chegando no centro do Rio. Mas eu sempre tive uma coisa legal, assim, eu sempre fui um cara que eu levava meus problemas para quem tinha solução. Então, às vezes eu tava cheio de problema, cara, mas se você me visse... Não sabia. Não, eu tava feliz da vida, minha vida tava linda, maravilhosa, mas para quem tinha solução, eu tava ali abrindo meus problemas, cara, me ajuda, preciso fazer isso e tal. Então eu sempre tive uma postura legal, sempre fui um cara bem visto, no sentido de amigos ali, por sempre estar buscando, sempre estar abdicando de muita coisa ali para querer construir uma realidade diferente. E aí quando veio essa etapa, eu comecei a realmente ver novos horizontes, comecei a me aproximar de pessoas diferentes, a mentalidade vai mudando. E eu vivi, né, em paralelo a tudo isso, eu estava vivendo aquela fase de tudo que era de graça e era evento, conexão, tava eu rodando os quatro cantos sozinho. Maneiro. Eu vivi essa etapa de solidão, de muita solidão, porque empreender é uma vida muito solitária. Sim. E rodando, cara, os quatro cantos, para cima e para baixo, querendo me conectar. Eu queria romper aquele ciclo, você olha pro lado e você fala, cara, eu enxergo claramente aí, a galera que eu tô do meu lado aqui, nessa linha que estão seguindo, isso não vai dar muito fruto, não. E eu tava querendo me aproximar de pessoas novas, então eu tava pra cima e pra baixo, os quatro cantos rodando, pra me aproximar de pessoas diferentes. E aí, beleza. Comecei no centro do Rio, só que tem um ponto legal. Quando eu assinei o contrato lá, eu não tinha cliente fixo. Foi na crença. Que serviço você ofertava nessa época? Era serviço de marketing geral, gestão de conteúdo. Era isso. Uma coisa bem básica ali. E eu não tinha cliente fixo. Então eu fiz a locação do escritório sem saber como eu ia pagar. Que loucura. E nessa crença, mas eu sabia que os valores eram valores bem alcançáveis. Então, na minha cabeça ignorante era, se eu em 30 dias não for capaz de levantar isso aqui... Já era. Cara, eu sou um merda. Porque o Ricardo Mota falou o seguinte, esse é o brabo. Tá, esse aí é mestre. Estevão é referência. Não, esse é mestre. Pô, tá doido. Ricardo, eu tiro o chapéu. É mesmo? Esse aí... comentário desse eu tive Você olha lá depois do Instagram. Eu tive que parar pra poder ler o comentário. Porra, que honra. Ricardo, sou teu fã. Ah, maneiro. Sou teu fã. E aí, cara, comecei lá, não tinha cliente fixo ainda, comecei minha trajetória lá com muita dificuldade. E, pô, aqui vai entrar umas histórias bem maneiras. E bem engraçada também. E aí, o que aconteceu? Comecei sozinho, não tinha equipe. Era equipe, era o Estevão que fazia um pouco de tudo, batendo cabeça ali. Normal. E aí, isso foi, acho que a fase mais difícil, a fase mais gostosa, assim, no sentido de desenvolver aquela habilidade que hoje a gente acaba potencializando muito essas coisas. O que aconteceu lá? Uma coisa que me incomodava era, algumas pessoas queriam precificar o que eu fazia. Então, se eu cobrasse um valor de X, a pessoa falava, por Y a gente fecha. E eu sempre fui um cara eu nunca gostei de me vitimizar, eu sempre fui um cara muito questionador. E eu ficava perguntando, por que esse cara tá precificando o que eu tô fazendo? E aí eu me questionando, eu falava, porra, é simples, esse cara não reconhece valor no que ele tá vendo. Aonde eu tô pecando? E aí eu fiquei numa loucura dessa aí, tentando entender como é que eu podia me valorizar melhor para esse cara ter a percepção que eu queria que ele tivesse. E aí eu fiz uma coisa engraçada pra cacete. Comprei um chip
esse chip, essa história, alguns amigos sabem, é engraçada. Comprei um chip e passei por Juliana. Então, quando Quem eu era a entendeu, Juliana? Juliana era eu. Era simplesmente um personagem. Era tua vendedora. Ela era a minha comercial. Uhum. Ela que fazia tudo. Mas por quê? Porque eu lembro que eu fui fazer uma ligação pra Oi, parece, e a pessoa não falava o sobrenome. Uhum. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, vou fazer isso. Pronto, Estevão é o cara do comercial agora, que vai na rua e atende o cliente, é o psicólogo de fazer a leitura de tudo que precisa. Estevão, quanto custa? Ó, vou mandar pro setor responsável, eles vão estar te caminhando. Mas virava a rua, era eu falando. Era eu falando. Então, maneiro. E assim, tem história maneira. A Juliana já ganhou presente. Já ganhou. Maneiro, cara. No Rei do Bacalhau, ela ganhou. Ganhou lá seu presentinho. Que Juliana era uma ótima. Ninguém se apaixonou pela Juliana, não, né? Não chegou a apaixonar. Mas Juliana foi uma pessoa. Que maneiro, irmão. Que realmente deu conta do recado. Irmão, você tá contando a tua história, eu vou te interromper. Porque você falou uma palavra muito importante que foi, tipo assim, cara, essa galera aí eu tinha que furar a bolha, eu tinha que sair de perto disso. Cara, como é que foi isso pra você? De vir de um lugar muito humilde, que eu sei do que eu tô falando, porque a gente veio da mesma cidade, né, da mesma origem, e em que momento você teve essa virada de chave, tipo assim, pô, peraí, se eu continuar andando com essa rapaziada aqui, ou se eu continuar pensando desse jeito, minha vida não vai mudar. Uhum. Como é que foi isso pra você? Então, eu acho que é muito mais daquela indignação. Eu falo muito disso pra amigos, assim, próximos. Cara, o ambiente, ele muda tudo. E quando eu comecei nessa busca, primeiro acho que é um incômodo, de você reconhecer e aquele incômodo de falar, cara, eu preciso ir para uma linha diferente. E a primeira coisa que eu fiz, que realmente começou essa transição de mudança, foi os ambientes que eu frequentava. Legal. Então, é natural. Quando eu comecei para um ambiente diferente, você começa a se familiarizar com uma coisa que, para nossa realidade, é muito grande, é muito distante. E aí você vai vendo pessoas ali, você vai vendo que não tem nada demais, cara. E da onde a gente vem... A nossa casca é diferente, irmão. Então a gente só precisa se ambientar ali no negócio, porque depois a nossa casca, ela, naturalmente, ela vai fluir. Então, isso foi o que mais... Assim, eu sou um cara radical quando eu quero uma coisa. Então, eu simplesmente falei, cara, não quero mais, eu vou começar agora a buscar mesmo. Então, assim, foi uma coisa lenta que foi acontecendo, mas foi uma cobrança interna que eu já tive. Falei, cara, eu quero realmente... Eu tomei a decisão de conhecer pessoas novas que tinham resultados e estavam em posições que um dia eu quero estar. E isso que eu acredito que sempre vai impulsionando a gente. Maneiro. Você sabe bem disso. Depois que a gente começa a criar um ciclo de amizade diferente, é natural. Isso acontece por osmose. Ali você começa a modelar e vai fazendo as coisas naturalmente. Então, foi assim. Foi realmente um passo que eu fui dando e sempre me abdicando de muita coisa. Assim, já tem alguns anos que eu me vi carnaval trabalhando, entendeu? E vendo a galera, e você era o louco. Curte, você não vive, você não faz isso e tal, você é maluco. E eu vendo Natal, e fogos rolando, e eu ali, focado ali, fazendo, meio perdido ainda em muita coisa, tentando me encontrar. Mas isso tudo foi criando uma casca que depois de um tempo você fala, cara, agora entendi, porque Deus permitiu passar por tanta parada que na hora tu se questiona, tu fala, por que eu tô vivendo isso, por que eu tô passando por isso? E é a casca que a gente precisa desenvolver para poder ir para um outro nível. Então, foi muito disso. E aí, voltando lá pro lance da trajetória lá do escritório, da Juliana, e aí fiquei lá com ela por um tempo, e aí depois isso deu uma melhorada, consegui realmente começar a ver valores que eu não via, mas ainda assim eu tinha a percepção, a pessoa quando ia até mim, ela entrava no escritório, ela via uma pessoa, com um computador, e mesmo assim ela ficava refém disso. Eu entrei numa outra meta doida lá. Preciso comprar 6 computadores. Não sei porquê, mas eu botei isso na minha cabeça. Preciso comprar 6 computadores. Não tinha nem funcionário pra isso. Minha meta era comprar 6 computadores. E tinha que ser Mac. Nem que se fosse 2001. Era Playboy. Podia ser 2001. Mas tinha que ser o Mac. Ponto. Fiquei nesse foco. Não, minto, era 4, não era 6 não. E aí consegui comprar. Quando o cliente chegava lá, tudo ligado. Então, na cabeça dele, tinha um monte de funcionário. Eu nunca fui o cara, eu não mentia. Mas ficava subentendido uma coisa que eu queria que ele entendesse. Irmão, essa é genial, genial. Eu queria que ele entendesse isso. Eu não menti em momento nenhum que eu tinha mais. Mas era natural que ele achava que a galera tava na rua, almoçando, não sei. E isso foi que me fez eu ver valores que eu não via. Porque ele conseguia ter a percepção que tinha uma equipe por trás. Só que era o Estevão por trás. Isso foi a primeira vez que eu comecei a ver valores que eu tinha muita dificuldade de cobrar. Que aí sim a percepção de valor começou a acontecer e depois realmente passou a ser uma coisa real, o que não era.
E aí, resumindo, fiquei por um tempo, fiquei lá quase 2 anos no centro do Rio. Aí me ambientei, me familiarizei, morei também um tempo no escritório, que ainda não tinha condição financeira nenhuma, cara. Era tudo super do zero, super humilde, não tive investidor, não tive sócio, não tinha nada. Era literalmente, tipo, sozinho mesmo para tocar tudo. Isso durou até quando, irmão, esse escritório no centro da cidade? Durou, acho que é 2016. 2016. Você 2016. tinha 20... 2016 eu tinha... Estamos em 2023. Eu tinha... 2024 já, pô. 2024, tô perdido. 2024 eu tinha... Era 8 anos atrás. 8 anos atrás, tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. E aí, resumindo, ali, beleza, fiquei 2 anos nesse formato. Aí sim, depois eu tive um colaborador, outro e tal. E aí, depois de um tempo, eu fiquei muito amigo de um empresário na Baixada, que era dono de uma empresa muito grande. E a gente acabou criando um relacionamento legal. E eu sempre tive uma facilidade de criar relacionamento com pessoas muito mais velhas do que eu. Porque eu nunca tive aquela postura de... Aqui a gente pode falar o... Esqueça tudo, já começa a soltar meu palavrão. Eu nunca fui aquele cara de... Como é que se fala? Eu sempre entendi uma coisa. O empresário que é grande, ele é um cara que é muito grande. Geralmente ele tem uma vida muito carente. Poucos amigos. São poucos e verdadeiros amigos que ele tem. E ele é muito carente da verdade. Eu entendi isso muito cedo e isso me fazia criar conexão muito rápido com muita gente grande, porque eu sabia que ao redor dele era muita mentira, era muita babação de ovo. E eu conseguia ter essa postura de alguém me perguntar, o que você acha? E eu, com jeito, com educação, cara, com todo respeito, porra, tá muito ruim essa porra. Tá errado. Dá pra melhorar essa parada. E isso sempre, essa postura sempre me... eu sempre tentava, de alguma forma, me posicionar grande, mesmo sendo muito pequeno. Isso te abria portas? Muitas portas. A sinceridade? Muitas portas. Legal. Até hoje eu acredito que esse é o melhor caminho, a gente se posicionar, ser bem resolvido e ser muito intencional em tudo que a gente está fazendo. E é o que eu procuro fazer até hoje, em todas as áreas da minha vida. Então aí quando eu cheguei, eu era aquele cara que se eu fosse com um empresário muito grande, você não vai impressionar um cara desse com um presente caro. Isso é uma coisa real para ele. Às vezes são as pequenas coisas que você vai ganhar um cara. Então às vezes eu almoçava mais rápido. Eu ia lá e pagava o almoço do cara. É o gesto. Sim. Não é o valor, é o gesto. E isso fazia ele me olhar de uma forma diferente, porque na realidade dele, todo mundo tá ali, né, na percepção dele. Vai tirar alguma vantagem. Para alguma vantagem, para algum benefício, para alguma conexão, alguma coisa. E eu já tinha esse cuidado de conseguir, cara, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso de alguma forma deixar um recado, sem ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa natural, para esse cara entender, pô, esse menino tem alguma coisa diferente. E nessa história aí eu também engoli muito sapo também, com muita gente que realmente foi traíra comigo assim, e eu costumo falar que o jogo é a longo prazo, faz parte do jogo. Normal. A gente não vai ficar batendo de frente com todo mundo, no mercado todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Eu sempre tive esse cuidado também de olhar lá na frente, não sujar minha imagem com alguém, ou de entrar numa briga ali, num atrito, e mesmo assim eu já engoli muito sapo com muita gente que sacaneou muito. Mas faz parte do jogo, e o jogo é a longo prazo, e lá na frente te vê o que vai dar tudo isso aí. Cada um colhe o que plantou. E aí, resumindo, me aproximei desse empresário, e a gente pegou o marketing dele, na verdade, e ele ficou muito amigo. Por essa questão de verdade. Ele começou a ver em mim aquele menino que falava o que ele queria escutar, e era carente disso. Isso aproximou muito a gente. Chegou a época que eu estava viajando com ele para representar a empresa, e ele estava sem tempo, e não tinha nada a ver com o meu mundo, assim. Mas foi mais pela confiança mesmo que a gente foi. E aí chegou uma hora que ele me fez uma pergunta. Ele, cara, o que você abriria? Se fosse abrir um negócio. Eu falei, cara, eu abriria um cowork. Ele, o que é cowork? Eu falei, cara, cowork é um espaço de negócio compartilhado. Você pega uma estrutura e você subloca ela para fazer locações. E qual o benefício disso? A pessoa não paga luz, internet, água, toda essa burocracia que um negócio tradicional vai pedir. E quando eu vi aquilo, eu vi o WeWork chegando na glória na época. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, se a proposta de um cowork é redução de custo, isso está chegando num lugar desse, numa glória da vida, pô, isso para a Baixada é perfeito, cara. Isso é a minha realidade. O cara que eu tive muita dificuldade para... Foi uma dor sua, né, irmão? Uma dor enorme. Lá eu já entendi essa dor maneiro, com muita clareza. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, tá aí, é um cowork. E aí começou essa história. Aí ele foi e me fez a proposta. Cara, eu tenho um prédio, esse prédio tá ocioso, é uma clínica que eu montei, não deu certo, há 2 anos parado. Quer montar um cowork? E aí outra coisa legal que eu gosto de compartilhar. E eu por dentro tava, tipo, explodindo já. Falei, mano, Caxias, pô, vou voltar pra minha área lá com essa galera e tal. Eu já queria aceitar na mesma hora. Mas a minha postura não foi desse cara. Ah, tu falou que ia pensar?
Me dá uma semana. Ah! Eu sou agoniado, eu já tinha falado. Antes dele terminar a frase, eu falava, tô dentro. Mas nessa uma semana, irmão, acho que eu já fiz tudo. Uhum. Virei noite pra cacete, pensando qual vai ser o nome, não sei o quê, pensando em cada coisa. Já como é que eu ia conversar com a galera, porque eu não ia conseguir levar os caras que estavam comigo no centro pra Caxias. Que era longe. Era longe pra eles. E aí, em uma semana, eu resolvi quase tudo isso. E aí comecei esse desafio novo. Então, eu entrego o escritório no centro do Rio e volto para um desafio novo para tocar o cowork. Ano, irmão, quando foi 2017. Isso? 2017. Tá. Você tinha 21. 21. E aí, beleza. Começamos o cowork lá. E foi legal. Consegui entender muita coisa, ainda com escassez financeira. Não era um momento que eu tinha fôlego financeiro. Tinha lá o básico, mas nada absurdo. Não tive investidor, tudo sozinho. E aí, beleza. O cara era um tubarão grande. Já tinha... Os quinais dele, tem todos os quinais, 3 páginas de quinais, já está acostumado a fazer negócio como troca de cueca, e eu era super ingênuo, muito garoto. E beleza, qual era a vantagem de eu estar com esse cara? Eu não pagava aluguel. Então, na minha cabeça, para eu ter um prédio na minha mão, para eu tocar um negócio, para mim era bom, porque isso me deu vitrine, isso me deu uma qualidade de vida diferente, porque eu estava perto de casa, e eu conseguia fazer um pouco de tudo que eu gosto de fazer, que é a comunicação, lidar com pessoas. Isso meio que conectava tudo que eu tenho prazer de fazer. E aí, resumindo, passou uns 2 meses, ele tinha alguns negócios, tem alguns negócios até hoje. É teu amigo ainda, não? Então, mas hoje uma forma, assim... Diferente. Rola a educação, rola a confiança, mas aí você vai entender o porquê não arranhou tanto, assim, arranhou um pouco. Mas desejo tudo de bom, zero rancor, e foi um ponto importante também para o meu amadurecimento em vários pontos. E aí, resumindo, 2 meses depois, um dos negócios dele começou a dar muito certo. Ele conversou comigo e falou, cara, não posso te ajudar, não acredito no negócio, tô saindo. Acredito ou não acredito? Não acredito no negócio. Não acredito. E aí, em 2 meses, eu me vi com um contrato de locação na minha mão para assumir um prédio, com tudo. Peraí. O prédio era dele. Era dele. Ele ia ser teu sócio. Uhum. Aí ele pulou fora do negócio e alugou a sala. Eu não tinha opção. Eu já tinha entregado o escritório, eu tava ali. Ele não deixou você ficar no amor? Não. Mas a sala tava parada antes. Não, já tinha entregado. Não. Esse prédio dele tava parado antes. Tava parado, 100%. Aí ele fez o negócio, o investimento foi dele ou teu? Não. Foi dele. O investimento foi dele. Foi dele. Tá. Grande parte foi dele, muito meu, mas sim, o operacional também foi todo meu. Então, também tem um investimento ali de tempo, né? E financeiro também, pequeno, mas teve também. E aí ele decidiu pular fora. E aí 2 meses depois ele, cara, não acredito no negócio e essa é a condição. E eu falei, cara, e agora? Ou eu quebrei antes de começar, ou eu engoli sapo. E eu falei, vou engolir sapo. A minha vontade era, virar um bicho pra cima dele, pô. O cara mudou a minha rotina toda, a minha vida toda, todos os meus planos. Mas é aquilo, esse é o perigo de você lidar com quem tá muito à sua frente, e o mundo do negócio é selva. E eu era muito ingênuo. Então, isso foi a primeira porrada que eu tomei. E um erro que eu cometi é que muita coisa que eu fui investindo foi mão de obra. E ele tinha coisas físicas. E quando ele conversou comigo isso, ele não me avisou. E cheguei no outro dia e eu vi coisas faltando. Ele não te avisou o quê? Que ele ia tirar? De tirar. Eu cheguei lá e falei, cadê o ar-condicionado? Cadê isso? Eu falei, não, pera aí, não fui roubado porque tem... Tá tudo aqui, menos... Tem aqui, mas como é que tirar um... E aí eu liguei pra ele, cara, como é que você tira isso, cara? Como é que você não me avisa? Eu precisei. Enfim, era uma pessoa que realmente faltou muita consideração da minha parte e eu engoli sapo, muito sapo. E aí o que aconteceu? O pouco que eu tinha, eu me descapitalizei para comprar algumas coisas que ele tirou, e o pouco que eu tinha, eu tive que ter algumas pessoas comigo no time. Uhum. E lá era um prédio de 3 andares. Era um prédio pequeno, mas de 3 andares. Onde era o prédio? Era na Fricaneca, do lado oposto do Habib's da Washington Luiz. Lado oposto do Habib's. A Washington Luiz, na entrada do Jardim Gramacho. Sim. Lado oposto ali. Beleza. E aí, beleza. Foi ali, então, um pouco que eu tinha, eu fiquei descapitalizado. O que eu tinha de fluxo de caixa para um determinado período, eu tive que recomprar as coisas dele, comprar a parte e assumir custos que não existiam ali. Uhum. Ou seja, 100% descapitalizado. E eu toquei o prédio por um bom tempo. Não vou lembrar o tempo exato, mas eu acho que foi quase uns 8 meses sozinho. Eu lembro que os últimos 6 mil que sobrou, eu coloquei em tráfego. Eu falei, seja o que Deus quiser. É isso, vamos ver o que Se vai dar. não voltar, eu quebrei em 3 meses, 4 meses. E aí dali que foi começando a vir a galera. Porra, olha o espaço que abriu. Porra, olha isso e tal. E começou a vir a galera para poder conhecer o espaço.
E eu toquei o prédio mesmo sozinho. Então era eu que abria a porta, era eu que... Aí lá era dividido como? Tinha um auditório no primeiro andar, sala comercial no segundo e no terceiro estações de trabalho. Então era coisas totalmente aleatórias. Então tinha que fazer locação para fazer um treinamento, por exemplo, interno para a empresa. E em cima tinha uma empresa privada que alugou a sala. E no terceiro podia ter alguém avulso que queria só um lugar para trabalhar ali naquele dia. E era eu servindo café, cadê a pilha, com Wi-Fi, chegou gente nova com esse espaço. Caraca. Loucura. E aí foi nesse período que eu fiquei muito, assim, que eu engordei, que eu fiquei, tipo, acabado. Eu já não dormia, ansioso, preocupado, queria cumprir com tudo e vivi o negócio literalmente. Só que essa pressão eu nunca externei para ninguém. Na cabeça da galera, o Estevão tá evoluindo. Eu nunca transferi essa agonia, essa dificuldade, nunca transferi. Mas por dentro, só eu sei o que eu tava passando, por tudo que eu tava enfrentando ali. E beleza. Comecei e fiquei 2 anos nesse formato de negócio. E ali eu fui entendendo muita coisa. Fui entendendo ali, pô, os caminhos, fui fazendo muito relacionamento, porque girava a gente, tudo que é tipo de segmento tu imaginar. Passou, eu lembro que um dia chegou lá o irmão do Nelson Piquet. Caraca. Aí o cara queria um espaço para fazer uma locação. E aí o cara jogou no Google lá e ele tinha uma franquia, acho que é Autotrack o nome da empresa. Uma empresa de... Coisa de automóveis, de automóveis, é. E ele veio de outro estado para dar um treinamento, queria um lugar. E caiu lá de paraquedas, assim. Eu falei, pô, esse nome não é estranho. Quando eu vi, eu falei, realmente era cara. E eu não tinha estrutura ainda para atender, para receber a galera. Tudo muito improvisado e tal, muito suado. E aí, beleza. Só que, de novo, isso sempre foi criando uma casca absurda, que você vai desenvolvendo uma habilidade de gerenciar. E acho que a melhor coisa, você aprende a ser camaleão. Boa. Você vai falar com o empresário, é uma postura, é um jeito, é uma linha de seguir. Você vai falar com um peão, é uma... E você vai acabando desenvolvendo uma habilidade social, cara, que... Muito legal. Nada... Não tem curso para isso, é só realmente vivência mesmo. E aí, legal, fiquei lá por esse tempo. E aí foi onde eu já estava muito desgastado, assim, eu já estava sem energia já, depois de quase 2 anos de negócio. Eu falei, preciso de aporte, preciso escalar isso aqui. Eu já entendi que o negócio tem demanda, tem tudo para poder escalar, mas eu não consigo enxergar para onde isso vai. Nessa época já era Casa Cria? Já era Casa Cria, era o cowork, começou como Casa Cria. E por que Casa Cria? Porque como era um prédio e o cowork é tudo compartilhado, a ideia de casa era isso, o conceito do nome Casa Cria é que a pessoa fazia, ela que mexe no micro-ondas, no ar-condicionado, todo mundo tem acesso a tudo, e é compartilhado tudo. Então, qual lugar que você se sente mais à vontade? Na sua casa. E por que o cria? De criação, cocriação, criador, que é o empreendedor, criativo, né? É o cara que faz a coisa acontecer, e aí nasceu o nome, Casa Cria e tal, e aí começou. E aí, beleza, depois de 2 anos nesse formato, e eu sempre tive uma perguntinha que me acompanhava, que é aquilo que a gente conversou antes de começar. Como eu escalo isso aqui? Essa pergunta eu sempre tive e tenho até hoje. E é o que sempre me deu um pouco de norte para poder eu viver alguma coisa e depois chegar a alguma conclusão. Pô, isso não tem escala, isso tem escala. Então, se eu em algum momento cair minha ficha que isso não escala, eu pulo o barco e quero ir para o outro lado, porque eu não consigo enxergar que aquilo ali... Eu vou estar fazendo aquilo ali daqui a 5, 10 anos. E num cowork eu vivi isso. E chegou um momento que eu entendi. Falei, cara, para mim escalar isso aqui é muito pesado, é muito caro, é muito difícil. Você tem que ter... Tem milhões de variáveis ali. Para mim botar outro prédio em outra cidade, eu tenho milhões de variáveis. O custo aumenta muito, pessoas, a infra é muito grande. Milhões de coisas vão impactar no negócio ali. E aí, na época, eu quero até fazer alguns agradecimentos aqui, que muita gente na trajetória, porra, me ajudou muito. Aí um cara que eu fui cultivando muito, que eu respeito, que é o Celso Pancera. Na época ele era ministro de Ciência e Tecnologia. E aí eu lembro que alguns eventos que eu fui palestrar, eu sempre fui aquele cara de querer me aproximar de algumas pessoas. E aí tem um ponto legal na inauguração da Casa Cria, que eu não falei. Eu vivi uma época que eu queria meio que entrar no radar de algumas pessoas, que pudessem... Sempre tinha um pensamento um pouco, às vezes meio que ignorante, mas eu sabia que dali ia sair alguma coisa positiva. O que eu fiz para entrar no radar de algumas pessoas? Eu lembro que eu entrei no site da Câmara, aí joguei Câmara de Duque de Caxias e vi lá os vereadores. Aí eu mesmo montei um convite, que eu botei a foto do cara, eu botei o nome, recortei, botei no envelopezinho e fui convidar a galera para a inauguração. E meu discurso era, meu amigo, eu sei que você é um líder público, eu estou trazendo um negócio que vai fomentar empreendedorismo aqui na cidade, e, pô, eu queria muito a tua presença. Pode me dar a presença? Você fez isso pessoalmente? Fiz pessoalmente. Legal, não consegui falar com uns 20 e pouco, não falei com todos, falei com alguns,
Mas desses alguns, eu acho que foram uns 4 ou 5. Que maneiro, cara. Então a impressão que ficou ali é que conhecia todo mundo. E chegou tu não conhecia ninguém. Você pode, E aí depois que eu fui ver em foto, falei, cara, como é que o fulano tava ali? Eu não falei com ele, eu nem sabia, nem lembrava que o cara era. Sim. Eu fui lá no piloto automático, entrando na câmera e pedi convidando os caras. Mas isso me deu uma... Eu entrei no radar de algumas pessoas ali que tinham alguma relevância, alguma autoridade. E, naturalmente, eles foram levando para outros e tal. Falaram, tem um espaço assim e tal. E eu fui começando a criar relacionamentos com outras pessoas que eu não tinha acesso. E aí, dali, eu sempre fui um cara que me preocupei muito em ficar cultivando e tal. Aí, depois, eu botei na cabeça que eu queria sair no jornal. E eu não tinha grana. Eu lembro que eu tava conversando com um amigo... Eu quero chegar na matéria. É... Eu quero chegar nela, mas tô deixando tu falar. A primeira vez que eu saí foi assim. Eu falei, cara, eu quero sair no jornal, não tenho grana. E aí eu comprei o jornal, e se você reparar no jornal, aparece o cara da redação, o e-mail, né? Eu tenho esse medo até hoje, cara. É porque aqui não dá pra te falar, mas eu tenho a ver como é que eu fui muito sincero com o cara. Irmão, é isso, eu preciso de visibilidade, não tenho condição de pagar, eu preciso sair na capa. Como é que você pode fazer pra me ajudar? E eu lembro que como eu tinha mandado e-mail, eu já tinha o e-mail do cara, eu ficava te encaminhando e de vez em quando, eu tava à toa, assim, eu ficava lembrando, eu ia no e-mail, caminhava pro e-mail. Eu fiquei fazendo essa porra um tempão. Um dia eu tô trabalhando lá atendendo, e aí do nada me liga alguém da rádio. Cara, pode falar um minuto? Posso. Conta a história aí. Aí eu fui e falei. Não sei o que tal, montamos no espaço. Em 5 minutos ali, ele compra o jornal amanhã. Foi assim que eu saí do jornal a primeira vez. Aí eu fiquei feliz da vida. Eu falei, pô, porque aquilo me deu vitrine e outras pessoas vieram por aquilo. Isso deu um... Comecei a construir eu comecei a botar pessoas... Eu comecei a entrar no radar de pessoas que eu não tava. Tipo assim, pô, legal, menino novo, tipo, tem uma cabeça legal e tal. Engraçado, vou te interromper, porque semana passada a gente entrevistou um amigo meu, o nome dele é Felipe Nogueira, lá de Caxias também. Ele é meu sócio. E Conheço, pô. Conhece? Gente boa, né? Namora com uma... É verdade. Da irmã do Henrique. Da irmã do Henrique, é verdade. Eu vou falar do Henrique aqui. Vai falar, gente boa. E aí, irmão, na época, eu tinha assessoria de imprensa. E eu saí no Extra. E eu não era tão próximo assim do Felipe, e o Felipe contou isso aqui no podcast, que ele falou assim, caraca, o Ian saiu no jornal, eu quero sair também. Eu peguei e mandei, ele conta exatamente isso. Eu vi lá qual que era o e-mail do cara, mandei e-mail pra ele, na semana seguinte era eu. E foi assim mesmo, eu saí numa semana, uma semana depois foi ele. Eu falei, viado, eu não sabia que era assim, ele era, nunca tinha te contado. E aí isso é a primeira vez... E aí eu fui cultivando, que é uma coisa que, na minha opinião, muita gente peca. Eu liguei pro cara, fiz questão de ir atrás, dar um presente. Fui cultivando ali, relacionamento com ele, que realmente ele me ajudou muito a entrar no radar de algumas pessoas. E aí depois teve um outro amigo também, o Igor, que me ajudou e deu essa visibilidade. E aí o negócio foi fluindo. E aí, voltando agora ao lance do Celso Pancera, que já foi 2 anos depois do negócio funcionando e tal, eu já tinha uma noção dos números do negócio, já tinha entendido bastante coisa. E era o momento que eu já queria ir para um lugar diferente. Eu queria ir para frente da Unigra Rio. Ali onde é aquele restaurante hoje ou em cima? Não, até hoje não funciona nada lá. Um que era em cima do Boteco do Pi. Fechou, inclusive, o Boteco do Pi recente. Esse eu não sei onde é, não. É do lado ali, tem a Doce Delírio. Um pouco do lado ali tinha um restaurante embaixo, em cima. Até hoje tá parado, não funciona nada lá. É porque em frente ali tinha um restaurante que era o Bill, né? Depois virou aquele lá de Nova Iguaçu, Vikings. Aí agora é o Bauru. Isso aí. Mas é um pouquinho mais descendo. Entendi. Aí tinha um Doce Delírio, tinha um outro negócio lá. E na época era o Vara de Bombeiro, que não podia fazer ainda a locação. E aí, quando veio essa oportunidade, o Celso Pancera me liga, que era esse ministro de Ciência e Tecnologia. Era o 2º dia de carnaval, lembro até hoje. Eu tava em casa. Caxias, irmão? Ele só que agora ele tá em Maricá. Entendi. E aí ele foi, na época ele era. E aí ele me ligou e falou, cara, você me mostra tua parada lá. Rolou um negócio aqui, eu quero ver se eu consigo te encaixar, não tem nada garantido, é contigo. Vamos bater um papo lá. Aí eu fui lá no 2º dia de carnaval e, pô, admirei ainda mais ele por isso, ele podia estar curtindo, fazendo o que foi e tava ali me ajudando. E aí batemos um papo lá e ele falou pra mim, cara, surgiu uma oportunidade aqui muito legal com o pessoal do Grupo Trigo. O Grupo Trigo é dono do Spoleto, da Dominus, da Cone, Le Bon Ton. Tipo, os caras são muito grandes mesmo. E aí ele falou, cara, os caras montaram um fundo de investimento para acelerar negócio de impacto. O teu negócio está na entrada de Jardim Gramacho. Então, tecnicamente, eu estou numa comunidade. Eu não estava na comunidade, mas o endereço, o CEP, me dava essa autonomia de falar que eu estou numa comunidade. E aí ele me indicou e era pitch, cara. Você tinha que ir lá, você tinha 3, 4, 10 minutos para se apresentar
E eu fiquei um tempão, assim, treinando tudo que você imaginar, cara. Sempre tento me antecipar a tudo que eu quero, assim, o tempo todo. Então, eu ficava, assim, pilhado. Se esse cara me perguntar isso, eu respondo isso. Se esse cara me perguntar isso, eu respondo isso. Eu fiquei treinando tudo que eu ia falar na apresentação lá. E aí, eu não sabia quem ia me avaliar. Isso me ajudou também. Quem me avaliou foi o próprio Eduardo Ourive. E, porra, é o dono mesmo do clube. É o cara que criou o espoleto lá no início, lá. E, pô, um cara incrível também. E aí, esse cara me avaliou. E aí, fui pedir o aporte. Fiquei sendo avaliado por um tempo. E aí, acabou que tive um outro baque da minha vida, que foi ver a pandemia. Então, Mas eles aprovaram o aporte ou não? Então, eu fui aprovado, mas tinha algumas coisas que impediam, eu tinha que modelar e reajustar algumas coisas. E acabou que um outro amigo, que foi o Hugo, que foi o... Gente fina Comentei demais. com o Hugo. Falou? Falei com o Hugo. Maneiro. O Hugo foi o único que entrou, ganhou o aporte e virou sócio dos caras. É isso aí. Porque o negócio dele não precisava de estrutura física, era muito fácil escalar, comparado aos nossos, que eram de estrutura física. E o mercado fechou, então... Ele foi o único cara que foi feliz e o Hugo, pô, é um cara muito habilidoso. Gente fina demais. Admiro muito o Hugo. E ele foi o cara que foi bem sucedido nisso e acabou que nossos negócios, veio pandemia, pausou tudo. Só que aí, eu fiquei uns 2 meses depressivo, assim, cara, depois que tomei esse baque aí. Por quê? Eu tinha 2 anos lá de negócio, lá em Jardim Gramacho, e eu tava muito seguro do negócio que eu queria levar pro centro. E eu tava 100% validado que o negócio ia ter muita demanda. E o nome, assim, algumas pessoas já conheciam. E eu fui apostando tudo enquanto estava sendo avaliado. Por exemplo, eu comecei a fazer anúncio patrocinado sem ter feito contrato com o prédio, lá para onde eu queria ir. Fiz uma montagem lá, tive anúncio patrocinado e disse que a casa que estava chegando no 25. Criei um formulário lá no anúncio e comecei a ter lead ali. Então eu já conseguia fazer um filtro de Até pra pessoas... apresentar isso pros caras também. Porque eu sabia que eles iam me avaliar. Então, minha preocupação era, cara, eu quero que esses investidores entendam e eu passo a segurança, que eu não vou pegar esse dinheiro e vou comprar um carro, entendeu? Eu tô seguro do que eu tô falando. Eu tenho, esse dinheiro vai para cá, e vai para esse andar, para esse, isso aqui é para fluxo de carro. Eu tava o tempo todo ali, dia e noite, pensando cada resposta que eu tinha que dar caso surgisse as perguntas. E aí veio a notícia, eu tomei um baque, fiquei depressivo, porque eu fiquei 2 anos nesse formato, e fiquei 1 ano focado nesse prédio. Então eu fiquei levando pessoas lá, cotando, porra, eu queria pegar os prédios todos, então era 300 metros quadrados por andar. E era uma infra que tinha um monte de detalhe. E eu fiquei levando pessoas lá, intimando, galera, vocês vão alugar comigo e tal. E com o anúncio rodando, e eu conseguindo ver o termômetro, pô, tem gente interessada, o negócio realmente pode dar muito certo e tal aqui. E aí veio a pandemia, eu fui obrigado a me reinventar. Só que uma coisa que me ajudou lá no prédio, esses 2 anos que eu toquei, foi... Teve uma hora que eu falei assim, cara, eu quero gerar uma receita nova para o espaço. Conheço algumas pessoas, Duque de Caxias ali, na Washington Luiz ali, em específico, são mais de 2.000 e... Se eu não me engano, são 2.600 lojas, ou mais do que isso. Se juntar todos os polos, feirões... Na Washington Luiz. Se for juntar Feirão das Malhas, Feirão da Ivete, tudo ali. Então, quando eu olhando aquilo, eu falei, cara, eu conheço alguns amigos que são fabricantes. Esses caras têm um marketing horrível, assim, faz uma comunicação ruim e tal, tudo é muito rápido. Falei, pô, vou montar um estúdio e vou começar a fazer locação. Minha ideia era só fazer... isso foi o que definiu eu fazer o que eu faço hoje. Esse momento ali. E aí, eu não conhecia influenciadores, não tinha acesso a várias pessoas desse meio. Isso já é pós-pandemia? Isso antes da pandemia, foi antes do aporte. Beleza. E aí eu montei um estúdio lá, fui no Mercado Livre, comprei, sei lá, um estúdio de R$3.000 e comecei a fazer locação pra galera. Galera, tem um estúdio aqui, e vários que eram fabricantes começavam a, locar lá e falar, toda segunda é minha, terça é minha. Em pouco tempo, vários já seguraram a agenda e eu gerei uma nova receita pro espaço, que era depois do horário comercial, que eu improvisava, jogava as coisas do auditório e tal, e deixava lá disponível. E aí que eu comecei a me familiarizar com esse mundo dos influenciadores. Por quê? A loja contratava um influenciador para fazer uma campanha, para fazer o que for. E eu tava ali atendendo. Eu não sabia quem era. E beleza, vendo que a pessoa, é bonita e tal, chama atenção. Sabia que na minha cabeça era um modelo, não sei. E aí quando eu ia marcar alguma coisa assim, qual é o seu Instagram e tal? Eu olhava, tem 600 mil, tem 1 milhão, tem 2 milhões, tem 300, tem 200. E é ali que eu fui entendendo um pouco desse universo do influenciador, porque eu ligava às vezes pro cara da locação, o dono da loja, do negócio e tal, que fez a locação lá. E eu perguntava, cara, desculpa te perguntar, quanto você pagou pra essa menina aqui? Eu te paguei, um exemplo, R$600. E aí minha ficha foi caindo, a gente é de negócio. Então quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, não é possível. Ela tá aqui desde manhã fazendo foto. Como é uma mulher com 400, 500 mil seguidores, tá aqui 8 horas fazendo foto pra ganhar isso. E aí minha ficha caiu, eles não sabem monetizar.
não sabe se vender. Ele já entendeu o jogo do algoritmo, ele sabe entreter, ele sabe engajar. Sabe produzir conteúdo, sabe mas produzir, não sabe ganhar dinheiro. Não sabe. Se eu perguntar o que é CPC, esquece, isso não sabe nada. E a tabela deles é o que o amigo cobra, é o que o outro cobra. E era muito raso. E quando eu fui vendo aquilo, eu fui vendo oportunidade ali. Que eu já tinha essa intenção de ir para esse lado. E quando veio o lance da notícia que eu não ia receber o aporte, aí eu meio que fui obrigado a fazer alguma coisa na minha vida, porque eu tava frustrado. Eu falei, cara, e agora? Foquei no negócio que virou um elefante branco, com equipamentos tudo parado lá. O que eu vou fazer da minha vida? Não sei, o mercado fechou. A gente achava que a pandemia ia durar 3 meses, durou, 2 anos. E eu fiquei louco, cara. Eu fiquei desesperado. E aí foi quando eu falei, cara, tá aí. Eu vou pro lado de influenciador, vou pro lado de infoproduto, lançamento. Naquela época de Érico Rocha, deve ter pego essa época também. Claro. E aí estudando pra caramba, sempre na internet ali, pô, como é que eu posso fazer pra um caminho diferente e tal. E aí, beleza. Aí, qual foi o primeiro contato que eu tive com o digital? Eu vi uma influenciadora que ela tinha muita força pra falar de maquiagem. Então ela fazia essas trends que hoje é comum, só que ela fazia isso há 5 anos atrás, sozinha. E era No Instagram ainda, né? no Instagram, e bem produzido, assim. Era ela totalmente sozinha que fazia. Demorava, 6, 7 horas editando o vídeo dela e tal. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, minha amiga, vamos fazer um teste? Eu tô vendo aqui que você tem muita autoridade para falar de maquiagem. Por que a gente não cria um curso teu de automaquiagem? Para você ensinar as mulheres a se automaquiar ou viver disso. E aí, tudo improvisado, cara. Super improvisado. Ali foi a primeira vez que eu vi, assim, o poder do digital. Eu lembro que com pouca grana de tráfego, eu vi o retorno e tudo errado. Não tinha funil, não tinha remarketing, não tinha... Totalmente crua a parada. Mas ela tinha uma força orgânica porque ela é influenciadora. Então ela E uma demanda reprimida, provavelmente, também. E são pessoas que consomem aquilo e Sim. ela tem autoridade para falar sobre aquilo. Aquilo ali foi o que realmente me deu estalo para entender. Cara, eu não quero saber de negócio físico mais. Tipo, eu quero ir pro digital. Isso aqui é leve, é barato, é escalável, é bom de fazer. Isso aqui eu consigo... Eu gostei do negócio ali mesmo, ainda totalmente cru. E aí dali que eu fui realmente indo para esse lado de influenciador, conhecendo outras pessoas e tal. E aí depois eu vivi um momento, ainda estava no meio da pandemia ainda, nessa fase. E aí foi quando meu amigo Henrique, você conhece? Farofa. Que eu tava na fase... Nosso vereador. Nosso vereador. Cara, porra, incrível, irmão. Te amo pra cacete. Estamos te esperando aqui, Porra, ó, pra você. esse Vou é um falar pra cara- você, Farofa, tô te esperando aqui, É um hein? cara incrível, irmão. Ele Gente é um cara boa ele, incrível, né? muita história pra contar. E foi Maneiro. o cara que me acendeu de novo essa chama, porque nesse intervalo de pandemia, eu já fiz marketing político e surgiu uma outra oportunidade também. Eu toquei depois o marketing e a comunicação de uma outra pessoa lá, em Caxias, Júnior Wills, um cara muito forte lá na cidade também. E foi muito maneiro o desafio, mas depois ele ganhou de novo. Então conseguimos o objetivo. Eu queria voltar de novo pro jogo, já estava começando a voltar ao mercado, o lance da pandemia e tal. E aí foi quando o Henrique foi o cara que me ajudou muito na parte de acender de novo aquela chama, porque depois de umas porradas é natural a gente ficar com aquela energia Desanima, né, baixa. irmão? A gente fala, porra, cara, será, cara, que eu vou ser só mais um... Porra, vou ficar nisso aí, porra da vida e tal. E também, muitas coisas... Eu tive aquela fase também de ser afobado, o cara de querer fazer um pouco de tudo, de envolver tudo que era oportunidade, eu tava ali. Eu tive essa fase na minha vida também. E foi importante também tudo isso. E aí, beleza. O Henrique foi o cara que me acendeu de novo essa chama de falar, cara, vamos montar de novo o negócio, vamos... E a princípio ia ser em Caxias. E já era para essa linha de influenciador. Vou te interromper. Como é que vocês se conheceram? Então, conheço o Henrique, cara. Porra, boa pergunta. Não sabe. Porra, boa pergunta, mano. Não sabe. Então, isso Não significa lembro, que tem mano. muito tempo. Cara, não tem tantos anos, não. Não? Não. Porra, boa pergunta, não lembro. Então, Farofa, quando você vier aqui, eu vou te perguntar. Porra, ele vai Já lembrar. prepara. Eu acho que eu tenho TDAH. Ele tem 10 vezes. Ele vai lembrar. Já prepara que eu vou te Duvido. perguntar como é que vocês se conheceram. Porra, é verdade, mano. Não lembro. Boa pergunta. Eu sou muito esquecido. Não, de boa, relaxa. E aí, resumindo, o que aconteceu? O Henrique foi o cara que falou, não, cara, tem que ir pra Barra. Uhum. Eu falei, não, Henrique, acho que dá pra montar aqui. E aí, quando eu comecei a marcar reunião com alguns influenciadores, eu comecei a ver resistência de pessoas que eram grandes e desciam pra Caxias ali e não voltavam, porque o custo era alto e tal. E ele foi o cara que botou o nome dele, que me ajudou, que realmente me deu essa estrutura que eu não tinha e realmente, assim, me colocou de novo no carro em movimento. Maneiro. O cara corre, isso acendeu de novo a chama de tudo. Maneiro. Isso tem pouco tempo, isso tem 3 anos. Tem uns 3 anos pra cá. E aí, resumindo, viemos pra Barra e aí o negócio começou a acontecer de forma gradativa. E hoje, o que a gente faz hoje na Casa Cria? Então, eu tive que mudar totalmente o modelo de negócio. Antes eu era um coworking que eu fazia alocação de espaço. Veio a pandemia, eu peguei um gosto do digital
e eu pivotei tudo para ir 100% pro digital. Hoje, então, você é sócio do Farofa? Hoje, a gente é sócio e basicamente foi isso. Então, a gente foi para um lado, assim, 100% digital mesmo, assim, de coprodução, lançamento, gestão de conteúdo. Assim, esse foi a linha que a gente foi e é uma linha que eu não quero sair nunca mais, porque não quero mais esse pesadelo de você realmente gerenciar um prédio com uma estrutura alta, isso oscila muito, tem um monte de variável, os custos são muito altos. E foi isso, cara. Então, assim, a minha trajetória, ela veio esse ano, está muito entusiasmado com tudo que vai rolar, que agora, mais do que nunca, a gente vai conseguir focar 100% em lançamento. Então, no início, a gente não conseguia ainda focar 100% nisso. E, basicamente, assim, a história, um resumo, foi isso. E nesse meio do caminho, tem várias outras variáveis também. Uma história muito legal, que eu sempre gosto de falar e sempre faço questão de falar o nome desse cara, do Túlio. Todo lugar que eu falo desse cara. Uma vez eu fui num prédio, por isso que eu falo que o poder de você ser intencional. Eu vejo que muita gente perde a oportunidade o tempo inteiro de ser intencional, por medo. Eu lembro que eu fui num evento de network, era um evento literalmente pra você ir lá conhecer gente. Era isso, 3 horas de evento, troca cartão, o que você faz, o que você faz. Era só isso. Em Botafogo, no prédio da IBM. E nessa época nem tinha Uber X, era Uber Black. Tava começando, a galera, tipo, salgado, entendendo ainda que conhece uma corrida de R$300 e tal. Tava nessa fase. E aí eu já admirava muito o Túlio, é um cara, porra, incrível, e eu sabia que ele não era do Rio. E nesse evento, você tinha 1 hora do evento, você tinha 30 minutos para falar com o mentor. E aí você tinha vários mentores, investidor e tal, que você escolhia e o cara te dava meia hora de mentoria. E aí eu pensando, eu falei, porra, eu tenho meia hora para falar com um cara que eu, porra, admiro, o cara tá numa posição, porra, legal, sabe muito e tal. Porra, eu não vou pedir mentoria. Nessa época eu tava lá na agência no centro do Rio. Porra, eu não vou pedir ajuda desse cara do negócio. Esse cara vai falar qualquer groselha, não vai servir de nada pra mim, pô. Meia hora é muito pouco tempo. Eu fui direto com ele. Túlio, é o seguinte, cara, não quero mentoria. Eu já entendi que pra mim poder ser grande, eu tenho que ter gente igual você na minha agenda, eu não tenho. O que eu faço é isso, e eu tô disposto a te entregar isso. E em troca, eu só quero andar contigo. Eu vou ser o melhor aprendiz que tu já viu em toda a tua vida. Você ofereceu uma permuta pra ele. Eu só queria, eu tava à disposição do que ele precisava, eu vi que algumas coisas que ele precisava eu podia ajudar, e eu me coloquei à disposição, em troca eu queria andar com ele, era isso. E aí, beleza, ele gostou, tal, aquela coisa de eventos também, então outras pessoas falando com ele, era uma coisa normal. E aí, beleza, trocamos o número, quando ele foi embora, eu sabia que ele não mora no Rio, então, na minha cabeça, ele deve estar em algum hotel ou na casa de algum amigo. E aí, essa história é engraçada. Aí eu falei pra ele, Túlio, desceu e foi por impulso. Acho que quando a gente quer muito uma coisa, a coisa vai acontecendo. Eu tinha R$60 no bolso. Aí eu falei, Túlio, você vai pra onde? Ele, pô, vou ir pra Ipanema. Eu falei, porra, tô indo pra lá também. Vamos achar o táxi. Tô indo pra Ipanema, tô indo pra Caxias. Vamos achar o táxi. E preocupado, irmão. Como é que volta pra Caxias 1 hora da manhã? Já não tem mais ônibus e tal, não tinha carro, não tinha nada. E aí, beleza, fui com ele. Só que isso era uma coisa... Você vai fazendo isso por impulso. Sim. Eu queria me aproximar do cara, mas sempre de uma forma leve. Eu não podia pressionar, tinha que ser coisa natural. E aí, eu conversando com ele, mas ao mesmo tempo eu pensando como é que eu ia embora depois. Caralho, como é que eu vou chegar agoniado. Louco, porra, desesperado, mandando mensagem pro meu, porra, pai, tu tá onde? Me ajuda e tal. E conversando com ele. Beleza, isso foi o ponto que fez ele lembrar de mim. Porque no evento ele falou com um montão, mas esse momento ali, legal, foi o cara que foi com ele no táxi, foi conversando. E com uma energia maneira e tal, trocando ideia. E trocamos o número. Passou uma semana, ele me liga. Fala, Estevão, beleza? Vamos lá no Campus Party, no evento lá em São Paulo. Eu, bora, pô, demorou. Eu nem sabia onde era, o que era. Confirmei tudo. Então, porra, tá fechado, vambora e tal. Eu joguei no Google, tipo, que porra é essa? Aí eu vi, porra, é só em São Paulo. Como é que eu vou chegar em São Paulo? Tinha coisa pra fazer. Vambora, dei um jeito e fui, meti a cara. E ele é o cara, que você, porra, você vai comer um pastel na padaria, mentoria, entendeu? Você aprende com ele o tempo inteiro. O cara é muito bom. Porque o cara é grande, o cara sabe lidar com pressão, sabe gerenciar problemas, sabe lidar muito bem, tratar muito bem as pessoas. Então, é aquela coisa do ambiente mesmo, da referência. Você consegue vendo como é que realmente a pessoa vai lidando e gerenciando cada coisa da vida dela. Isso me ajudou muito, assim, eu vendo ali. A primeira vez que eu falei numa rádio foi por conta dele. Tava no evento, ele, pô, vou falar na rádio aqui, encontra aqui. Bota o fone aí. Só que ele era o cara. E aí, no meio da parada, ao vivo, ele, você mais teve aqui especialista em marketing digital. Porra, tu, eu não sou especialista, porra. Só que eu por dentro, né? Claro. Eu só gesticulando ali com ele, eu falei, fala galera, bom dia, não sei o quê. Quando eu passei a bola, eu já queria falar de novo. Ele é aquele cara que vai te dando pontapé. Túlio, eu te amo, sou teu fã. Maneiro. E ele foi esse cara. Então, assim, as primeiras oportunidades foi o dele.
e vejo um cara, porra, que eu conheci no evento aleatório, que, sabe, muita gente perde muita oportunidade por isso. E é uma coisa que eu sempre levo pra mim, cara, seja intencional nas coisas que você tá fazendo, porque você nunca sabe quem tá por trás daquela conexão que tu pode fazer, o que isso pode dar. E eu vou fazer aqui um agradecimento público, cara, porque você tá me ajudando muito a bolar aí a nossa agenda de convidados, nome. Pô, vou te agradecer novamente. Já te agradeci no off, Prazer, mas pô. te agradecer, cara, obrigado mesmo, trazendo sempre várias sugestões, vários nomes. Aí no pós-carnaval a gente tem muito Não, convidado vai ser um bacana pra prazer, poder irmão. participar com a Tem muita gente. gente foda na Baixada, É irmão. isso, mano. Muita É gente isso. boa pra sentar aqui e trocar com você. Sim. E você é um cara que eu admiro, irmão. Eu não Obrigado. tinha essa abertura, mas Sim. tem amigos em comum, já se acompanhava. E, porra, sei um pouco da tua trajetória, não sei tudo, mas sei que você tá aqui. Você também é um cara muito diferente. Pô, E obrigado. não tá aqui à toa, você faz a diferença e, pô, É pra isso, caralho. vamos embora. Irmão, Vambora. aí deixa eu te perguntar uma coisa. A palavra-chave do nosso podcast hoje é escala, que é uma palavra que você também já falou muito. Como que essa palavra pode entrar na mente do cara que está assistindo a gente hoje? O que é essa tal dessa escala? Como que a gente consegue implementar isso dentro do nosso negócio? O que muda um negócio que tem escala para um negócio que não tem escala? Conta um pouquinho pra gente. Então, o negócio que tem escala é uma coisa assim. Hoje eu tenho uma clareza muito grande. Eu não consigo mais entrar em alguma coisa que eu não me vejo fazendo ela daqui a 5, 10 anos. E quando você precisa de muito fôlego financeiro para poder escalar aquilo, você tem milhões de variáveis e a chance de você realmente ter o sucesso ela é bem menor. Então, o conceito de escala é o conceito que você lida com uma startup. Você tem um poder exponencial muito maior de faturar e a tua operação não cresce na mesma proporção. Então, tudo que tem uma escala muito grande, que é o que o digital proporciona, tem milhões de caminhos aí que você pode ir para o digital, é o que realmente me faz meus olhos brilhar. Eu acredito que todo mundo tem que olhar tem que olhar com muito carinho essa linha, porque às vezes a pessoa vive o negócio assim, com uma paixão tão grande, com um apego tão grande, que ela não consegue enxergar que tem outros caminhos que poderiam ser muito mais rápido, escalável, mais barato, fácil de você pivotar muita coisa, do que uma estrutura física. Então, assim, a questão da escala, na minha opinião, é essa. Você tem um custo baixo e você tem uma margem e uma oportunidade de você escalar o teu faturamento numa proporção muito maior do que o teu custo fixo. Legal. Entendi. Basicamente, essa é a pergunta que eu acredito que toda pessoa que tem negócio ou quer ter negócio, ela tem que fazer. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa, o faturamento é muito alto, mas o custo é muito alto. Eu vi até que você falou isso no podcast com uma outra pessoa falando disso, que às vezes o cara fatura 5, mas o cara pode ter uma receita ali de 4,5 milhões. Eu brinco dizendo que faturamento é métrica de vaidade. Eu quero saber de quanto sobra. Total. Eu conheço pessoas que têm um escritório de 5 pessoas, estão faturando milhões. Então, assim, é isso que eu acredito que as pessoas têm que olhar. Assim, é tirar aquela... É normal a gente ter aquele carinho, aquele zelo pelo negócio. A gente quer... todo mundo tem um pouco disso e alguns nem conseguem se desprender e não quer se reinventar, não quer ter... Acredita e fica ali 1, 2, 3, 4, 5 anos. E no digital, cara, é muito mais leve de você testar, de você validar se realmente aquilo tem escala ou não. Então, eu acredito que, assim, é uma coisa que eu sempre estimulo amigos meus a sempre olhar isso, cara. O teu negócio tem escala, cara. Você consegue ver o teu negócio faturando 5, 10, 50, 100 vezes mais com a tua operação crescendo numa proporção pequena? Ou é uma coisa que pede muito fôlego, que pede muito time, que pede tudo muito? Muito caixa, muito produto, muito estoque. É perigosíssimo você lidar com isso. E, cara, tem milhões de caminhos aí que é muito mais fácil, é muito mais leve você poder jogar esse jogo. Então, é isso. Boa. Irmão, quando a gente fala de influenciador, vou jogar a conversa um pouco para esse rumo, porque hoje isso é também tua área de especialidade. Não vou fazer igual é Túlio o nome do rapaz, né? Túlio. Vou fazer igual o Túlio falou lá, que é especialista em marketing digital. E você como especialista em influenciador. Só que agora tu é especialista mesmo, porque tu tá focado, tu trabalha, tu vive. Inclusive temos alguns em comum. Aí o Gui, que esteve aqui no escritório semana retrasada, você também faz trabalho com ele. Então você que tem o seu relacionamento com o influenciador, irmão, qual é a dica que você dá pro cara que tá assistindo a gente, que ele ainda não entendeu o poder que o influenciador pode ter pro negócio dele? Quer atender, irmão? Atende aí, pô. Pois atendo. Atende aí, pô. Atende aí. De boa. Certeza? Absoluta. Certeza? Então, absoluta. Aqui é prioridade. Ah, então tá bom. Qual é a dica, irmão, que você dá pro cara, pro pequeno empresário, pro empresário, que ainda não entendeu isso? Isso é uma coisa que muita gente está desconstruindo e muita gente tem resistência. Eu já vi muitas pessoas falarem. Desculpa. Eu não gosto de trabalhar com influenciador. Influenciador não presta. Já vi muito, você deve escutar muitos amigos falarem isso.
E eu discordo totalmente, porque assim, é muito simples entender a lógica. O influenciador é o cara que cria conteúdo. Primeiro, qual é um bom influenciador? É o cara que cria conteúdo. Então não é uma pessoa que tem número e só audiência. Ele realmente. O melhor influenciador é aquele cara que realmente retém as pessoas através de um bom conteúdo. Se esse cara cria um conteúdo e as pessoas consomem ele por um conteúdo, logicamente esse cara tem um poder de influência para determinado nicho, para determinada área. Qual é o erro de muitas pessoas que querem trabalhar com influenciador? Ele acredita que é uma mágica, que se você pegar um cara com 5, 10 milhões e você for pagar um valor que não é barato, ele vai ter uma receita absurda. E não é. Isso é uma construção e é teste como qualquer outra coisa. Só que o que poucas pessoas conseguem visualizar é que você, assim, quando você tem um negócio, você tem vários lados. Você tem a parte de receita. Entende aí, irmão. Fica de boa, pô. Não, deixa eu tirar Pode isso entender, aqui. pô. Pode entender, fica à vontade. Tu tá em casa. Não, depois eu Fala pra ele, né, que ele tá em casa. Não. Aí. Não vou atender nada agora. Vou não. O que muita gente não para perceber é que, assim, quando você tem um negócio, você tem que trabalhar a sua parte comercial, você tem que trabalhar o seu brand, né, a sua força de marca, e você tem que trabalhar o teu lado, assim, a tua credibilidade mesmo no teu negócio. E tem influenciadores que eles servem para uma coisa. Tem influenciador que é muito bom para conversão de venda. Tem influenciador que é muito bom para construção de posicionamento de marca. Tem que entender o teu momento do teu negócio. Então, eu quero venda. Então, cara, procure pessoas que realmente tenham poder de conversão. Como é que você vai filtrar isso? É o cara que cria conteúdo para aquele nicho e ele tem autoridade para falar sobre aquele nicho com o teu público. Se esse cara fala com o teu público, ele realmente tem credibilidade no conteúdo que ele oferece, cara, é só você realmente ter paciência, porque esse cara tá falando com a tua audiência. Ele não tá só vendendo, ele tá construindo valor para tua marca, ele tá te trazendo credibilidade, tem vários benefícios ali que você não vai conseguir tangibilizar. Mensurar. E com o lance hoje de automação, tem muita ferramenta boa que você consegue potencializar um pouco mais essas parcerias, essas conexões com o influenciador. Então, resumindo, o lance do influenciador é essa linha. É essa linha de você conseguir filtrar bem se realmente esse cara produz um bom conteúdo e se ele fala com o meu público. Se isso realmente passou nesse filtro, é teste, cara. Então, assim, tem uns que você pode ter um resultado muito maior do que você espera e tem outros que realmente pode ser uma frustração. Então, mas sem dúvida é o melhor caminho. Não, perdão, pode falar. Porque o que acontece? O que vale para você? Imagina que você vai investir, por exemplo, 10 mil reais em tráfego pago. Se for para venda, dependendo, você realmente vai ser feliz. Mas se não for, um influenciador certo, ele pode trazer um retorno muito maior, porque ele não vai trazer só a venda. Ele está trazendo reforço de marca, ele está fortalecendo o teu negócio. Você está associando uma pessoa que tem toda uma história, tem toda uma credibilidade ao teu produto, ao negócio. E aí tem que fazer bem esse filtro também, porque também é perigoso. Você pegar uma pessoa que realmente você não fizer uma boa análise, você está vinculando... E tu pode também estar perdendo os 10 mil. É isso. E gerando uma imagem negativa. Você está realmente vinculando o teu negócio para ver uma pessoa que não tem os valores que o teu negócio tem que ter, a visão que o teu negócio tem que ter. Então, muita gente assim, contrata de forma muito errada e conduz a publicidade de forma muito errada. Ele acha que é pagar um valor e o influenciador vai colocar uma roupa, vai falar dele e acabou, explodiu e venda caindo. E não é assim, cara. Tem que ser uma coisa natural. A melhor publicidade é aquela que ela não tem cara de publicidade. Legal. É aquela coisa orgânica. Isso é construção. Sim. E as pessoas são muito imediatistas quando falam disso, porque realmente é um custo mais elevado do que o tradicional. Mas, sem dúvida, é um caminho muito mais escalável, porque você está falando com pessoa que está falando com milhares de pessoas, está falando com um formador de opinião. Então, o tesouro disso é filtrar bem a pessoa que você vai escolher e o período e como você vai conduzir isso aí. Não é uma coisa pontual que vai fazer o negócio girar. Tem que ser alguma coisa realmente a longo prazo. Entendi. Tem que ter um período mínimo ali. E o cara que está acompanhando a gente aí, irmão, que ele é um empresário, ele pode contratar a tua empresa para você conectar ele com o influenciador? Vocês fazem isso também? Como é que funciona? Então, a gente não faz assessoria de influenciador. Isso é uma coisa que eu sempre achei muita responsa de fazer, porque tem que gerir a vida do cara. Você tem que lidar com a parte contábil, jurídica, tudo. E eu nunca quis jogar esse jogo. Eu acho muita burocracia. Eu acho que isso acaba limitando um pouco a escala, o lance da escala. Então, o nosso jogo é um pouco diferente. A gente tem uma base grande de influenciador que conforme vai aparecendo as demandas e as campanhas, a gente vai conseguindo pegar as pessoas certas que falam com aquele público e fazer uma entrega e conduzir a entrega. Então, por que é mais inteligente uma empresa, por exemplo, fechar com a gente e não fechar, talvez, direto com o influenciador? Porque, às vezes, a pessoa que está na ponta da empresa, negociando, é a pessoa que provavelmente não é o dono. Então, ela está gerindo um dinheiro que não é dela, do caixa da empresa.
Então é natural que ela não consegue ter uma entrega de qualidade, Sim. porque ela está dentro do horário comercial. E quem lida com influenciador sabe que, assim, tem muitas variáveis. Tem pessoas que são muito tranquilas de lidar, tem pessoas que têm um ego muito inflado, tem pessoas que... Porque vêm de uma realidade diferente, são pessoas muito novas que às vezes estão faturando muito dinheiro e não passou por essa etapa de casca que a gente passou e são um pouco vazios de valores ali que a gente acaba criando ali na prática, na vivência. Então, quando uma pessoa de empresa privada vai lidar com isso, ela acaba não sabendo conduzir muito bem, porque ela acaba não conseguindo entender qual é o formato que ela tem que construir essa entrega de publicidade e acaba tendo muito ruído e muito dinheiro sendo desperdiçado ali, que não é culpa do influenciador, porque ele tem que receber um briefing da forma que ele tem que conduzir. E às vezes a pessoa que está na ponta não entende esse universo e gera ruído e a empresa acaba não fechando a conta ou acha que o influenciador não funciona e a culpa não foi nem do influenciador. Então, você é o cara que a empresa procura você, né? E você conecta essa empresa ao influenciador. Isso aí. E você ajuda só nessa negociação ou você ajuda também na criação do trabalho? Não, na criação, toda entrega. Então, se, por exemplo, Ian, vamos fazer uma publi. Quanto você tem de verba? Eu quero fazer uma ação pontual para Black Friday. Quanto você tem de verba? Eu tenho 200 mil de caixa. Então, beleza. Dentro de 200 mil de caixa, qual o seu objetivo? Se for uma marca muito grande, provavelmente é para construção de marca, é branding. Uma Coca-Cola da vida, um exemplo. É para construção. Não está preocupado se aquele influenciador vai botar um link e as pessoas vão comprar latinha de Coca. Já é uma marca muito grande. É trabalhar reforço de marca. Mas se for uma empresa local, por exemplo, ele quer venda. Então, para venda, a construção dessa publi vai ser diferente. Então, a gente vai conduzir isso de uma forma que a gente consiga pegar influenciadores que falam com o público dela e aí vai conduzir tudo isso. O horário que ela vai colocar, como é que ela vai conduzir. Irado. E vai realmente fazer toda a entrega para a empresa. Para eles é muito melhor, porque realmente eles sabem que o valor dele vai estar sendo... Ele vai ter um adicional, claro, porque a gente está conduzindo isso para ela, mas ele tem a garantia que ele vai ter uma boa entrega. E não vai ficar esse ruído dele talvez ter um investimento muito alto em vão. Irmão, tem algum trabalho que você já fez com algum influenciador? Pode ser grande ou não, mas que você falou assim, cara, que trabalho bonito, que trabalho bem feito. Então, o que eu mais tenho carinho, assim, não foi nem com influenciador, foi com experiência de marca, assim, foi ativação de marca. Que foi com a MRV na época. Foi o primeiro trabalho legal, assim, que eu tinha feito, que ganhou um impacto legal. E o que eu tinha feito com eles lá? Uma vez eu passei no decorado no Norte Shopping, e eu vi um decorado da MRV lá, montado. E aí eu fui com um amigo lá, a gente entrou lá pra ele ver lá alguma coisa. E aí eu observei algumas coisas. A primeira coisa que eu percebi lá, quando ele foi atendido, é que o mesmo vendedor que atendia uma pessoa que comprava um apartamento de 1 milhão, é a mesma pessoa que atendia uma pessoa que comprou um apartamento de 250 mil. Você concorda que são perfis... Sim. Totalmente diferentes, são abordagens diferentes, comunicação. tudo é totalmente diferente. Sim. Quando eu vi esse erro ali, eu vi uma oportunidade, eu vendi para eles a ideia. Cara, eu tenho uma oportunidade aqui que não vai efetivar venda, mas vai ajudar muito na conversão de vocês. Se você me der uma oportunidade, eu apresento para vocês e a gente vai conseguir ser muito feliz junto. O que tu fez? Tu mandou e-mail, tu ligou, tu bateu Não, na foi porta? na hora ali. A gente estava no decorado, eu falei com o rapaz responsável. Mas o cara do decorado é o cara do marketing? Não, falei com o responsável lá do decorado e ele que me conectou depois legal. A gente fez uma reunião depois interna. E aí eu apresentei a ideia para ele, pensei algumas coisas lá. E eu acredito muito, cara, que o diferencial, às vezes, para a pessoa que às vezes quer fazer um marketing diferente, não está no poder financeiro que você vai ter disponível para você. Com dinheiro é fácil. Todo mundo consegue fazer muita coisa com muito dinheiro em caixa. A coisa é quando você consegue fazer coisas diferentes com pouco de recurso. E o que eu fiz ali para eles? Vamos lá, o Ian hoje é casado? Sim. Se o Ian foi no Norte Shopping hoje para pagar uma conta, você não está na tua decisão de compra de você parar e comprar um imóvel, certo? Você vai ter que ir com tua esposa, com calma. Então, quando eu percebi isso, eu falei, cara, vamos montar uma estratégia que a gente consiga pegar uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, claro, isso era só para pessoas que estavam interessadas no ticket médio mais alto de imóvel, não o ticket médio mais baixo. Me fala o teu time. Fluminense. O Ian tricolor, me fala uma banda, um cantor que tu curta. Cara, sei lá, eu gosto de pagode. Fala qualquer então vou falar o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, tricolor, e aí pegava tua rede social, pegava algumas coisas pessoais sua. Beleza. Só que a gente agendou para você vir com a tua esposa na semana que vem. A gente montou como se fosse um stand, e as pessoas respondiam essas 5 perguntas achando que estava concorrendo a viagem para Disney, mas isso não existia. Era só uma forma de eu captar essas informações para ela. Só que a gente agendou, o Ian vai vir terça-feira com a esposa dele para ver o decorado. Quando você chegava no decorado na terça-feira, naquele horário, o que tava tocando dentro do decorado? Zeca Pagodinho.
que tava passando na televisão? Jogo do Fluminense. A final, coisa que final da Libertadores. Isso te traz recordação emocional. O que tava na porta-retrato da Tua cama? família, do Instagram. Uma foto, tu ali. Pô, legal. Quando você via o tapete, era o quê? O teu time. Então, isso são coisas que, assim, vamos falar de custo. Tapete, barato, 40, 50 reais, comprei uns 4 lá. Dava até pra reaproveitar, né, irmão? Tudo era reaproveitado. O porta-retrato era um iPad, então era digital. Sim. A música era um home theater improvisado, mas caixinha espalhada. E a televisão era Smart TV, então só tinha que ter internet. Qual o custo disso? Nada, Irado, zero. Só irado. que a experiência que o cara tinha era muito grande, porque ele não estava preparado. Então, esse cara, isso é efetiva a venda? Não. Mas esse cara não vai ter essa experiência em outro lugar. Na Tenda, por exemplo, que é o concorrente direto. Então, assim, ali eu sempre gostei de coisas que você pudesse olhar para um caminho diferente, que não envolvesse a grana, mas que aguçasse esse lado criativo. E isso deu um resultado legal, assim, para isso foi o primeiro case legal de entrega, assim, que deu um impacto financeiro ali para ele. Maneiro. Foi isso. Pô, legal, cara, muito bom. Fiquei feliz de saber entender. E vou te falar, a gente num outro nível, a gente faz algo parecido. Que quando a pessoa chega aqui no nosso escritório, nós temos um cardápio, né, onde ela pode escolher entradinhas, doces, enfim, bebidas quentes, bebidas geladas. E a gente coloca também, tem um tablet ali na frente, que a gente coloca uma foto. Legal. Coloca uma foto da pessoa, coloca uma foto da família, e a gente tenta sempre olhar, né? Eu tenho a Ju, que é minha secretária, que faz isso. Ela olha sempre a rede social da pessoa para poder entender qual que é a vibe dela. Então, o que ela postou nos últimos 24 horas, o que ela posta na rede social dela, que música ela posta, que música que ela postou, e a gente vai colocando ali para poder meio que sentir o clima dela. E quando a pessoa chega, né, ela tem ali a foto dela, a foto da família. Familiarizado, tu tá conversando com ela. E a gente coloca também mensagens, não vou chamar que é uma mensagem motivacional, mas é uma mensagem que encoraja a pessoa. Então, parabéns pela abertura da sua segunda loja, parabéns pelo nascimento do seu filho, entende? Legal. A gente faz isso assim, cara, e é numa escala um pouco menor, mas assim, bem parecido com o que vocês fizeram lá. Isso faz legal. Uma diferença absurda, porque você cria um vínculo que... Eu olho essa parte de cultivar, eu olho isso como um presente. Sim. As pessoas não valorizam isso. Você dá um presente fora de época, você fazer uma ligação aleatória, você falar uma coisa que você realmente sente. Porque as pessoas são muito presas no ego, sabe? O ego é muito inflado. E quando a gente entende o jogo inverso disso, a gente sai muito mais feliz, porque a gente consegue entender que é uma questão de realmente você entender que para você ser grande, é só você entender que você é pequenininho, cara. Sim. E você e é uma coisa bizarra, que assim, os caras mais foda que eu já conheci são os mais humildes. São os mais simples, são os mais humildes, são os mais acessíveis, são os mais tranquilos de lidar. E isso é outra coisa que eu absorvo para mim e falo, cara, é essa linha que eu quero ir. Eu quero, se Deus abençoar, a gente conseguir chegar no nível que a gente sonha, que isso nunca fale mais alto, que o material nunca fale, deixe a gente subir a cabeça, porque realmente, não é isso que importa. Maneiro. Outras coisas. Ainda falando a palavra escala, eu vi que você falou aqui, eu dei uma olhada também na tua rede social, você falou muito sobre lançamento, né? Coprodução e etc. Vocês também fazem isso? Como é que funciona? Então, a gente já fez coprodução, só que agora a gente vai fazer uma coisa só nossa. Por quê? Na minha cabeça, quando eu queria entrar pro lado de coprodução, eu achava que eu conseguiria fazer isso com influenciadores. Então, qual foi meu pensamento? Uma coisa é fazer a coprodução de um especialista que tenha 1000 seguidores e você quer construir esse cara. Você tem que ter muito mais fôlego financeiro, você tem que construir, e tem várias variáveis. O cara pode ser um PhD em alguma coisa, tem muita propriedade para falar de um assunto, mas ele pode não ter uma didática boa, ele pode ser um cara que não retém, que não entretém, que não fale bem, tem um monte de variável. E quando eu fui olhando para o influenciador, eu falei, cara, eu quero virar uma agência de coprodução, mas para influenciador. Legal. Por quê? Porque é o cara que já tem uma audiência orgânica, mas ele não tem uma esteira de produto, por exemplo. Legal. E ele talvez está fechando uma publi de 20, 30 mil, e ele não consegue enxergar que ele, com um lançamento, ele pode fazer 1 milhão. Porque ele tem audiência orgânica para isso. Ele bate lá. Tem uma audiência reprimida também. E ele não consegue enxergar. E quando eu vi isso, eu falei, cara, beleza, eu vou ser a empresa que vai ficar por trás criando essa estrutura. Legal. E a gente entrega isso pro influenciador e desenha tudo para ele. Toda a estrutura que ele não vai conseguir tirar do papel sozinho, ele vai precisar de um time, eu já levo tudo meio que mastigado para ele. Cara, você tem autoridade nisso, isso aqui acho que faz todo sentido, e aí a gente vai sentar para negociar a porcentagem, toda a estrutura a gente vai conduzir nesse cara, e aí se sente muito confortável, porque ele já está fazendo uma coisa que ele já faz. Só que aonde foi o ponto que me fez não querer mais ir para essa linha de ficar criando produtos para influenciador? Porque quando a gente começou a fazer isso, eu achava que se eu pegasse um influenciador de 1 milhão
e eu criasse um infoproduto para ele, por exemplo, eu achava que depois para eu poder escalar isso, era fácil, porque eu pensava, se eu pego um cara de 1 milhão, depois eu vou pegar um monte de influenciador, eu vou escalar esse produto aqui. Esse era o meu pensamento no início, mas quando a gente vai para a prática, tudo muda. E aí, o que eu entendi? Conflitava no ego, porque a outra influenciadora de 1 milhão, ela não quer promover o produto da outra, ela quer o dela. Só que às vezes ela tinha um nicho diferente, ela falava com o mesmo público, mas o segmento dela era diferente. Quando isso aconteceu, eu falei, porra, encontrei minha barreira, que eu não consegui enxergar no início. Conflita no ego. Então a influenciadora não quer promover da outra porque ela quer a estrutura dela. Eu falei, porra, não consigo escalar isso. Eu vou ter que ficar criando castelo de areia o tempo todo. Criando produtos a todo tempo, criando funil a todo tempo. Porra, eu não consigo enxergar isso escalando. E aí, esse ano, a gente vai focar 100% num produto nosso, envolvendo vários influenciadores, mas uma coisa que a gente não dependa do influenciador. Eles vão estar envolvidos dentro de tudo isso, mas não é uma coisa deles. É um infoproduto. É um infoproduto nosso. Eles vão ser quase um afiliado de vocês para poder vender. Basicamente, sim. Maneiro. Porque a gente acabou criando um produto físico, e aí a gente pegou um pouco do gosto dessa escala do produto físico, só que trabalhar com produto físico também tem várias variáveis. Você tem logística reversa, você tem um monte de detalhe ali. É muito detalhe, é muita variável. O fluxo de caixa é muito, o fluxo de caixa muito mais controlado, oscila muito, estoque. O ticket médio oscila, porque são regiões diferentes. Tem um monte de variável ali. Os custos aumentam, no mês você está num valor, no outro mês você tem que estar em outro, porque senão a coisa não acompanha. Já com o infoproduto é uma coisa muito mais leve e acaba... Eu demorei um pouco assim a me posicionar para isso, a querer ir pro digital, porque eu fiquei um bom tempo não conseguindo enxergar qual linha que eu ia seguir no digital. Eu não queria criar conteúdo só por criar. E esse ano eu assim, já tomei a decisão de começar a integrar nisso. Porque na época eu não conseguia enxergar para onde eu ia. Eu vou ficar criando conteúdo para quê, cara? Para quem? Para ficar ajudando pessoas? Para onde? O que isso vira? O que isso vira de produto, de esteira? Eu não conseguia enxergar. E aí, no final desse ano que eu consegui assim, desenhar uma coisa que eu falei, cara, é isso. Isso aqui eu me sinto seguro para fazer e é o que eu vou focar aqui 100% esse ano. Maneiro. E aí você falou de produto físico, irmão. Conta um pouquinho desse produto pra gente. Eu já vi lá na tua bio do teu Instagram. Foi um produto pro sono. Na época a gente fez isso porque algumas influenciadoras que recebiam 10 mil, ela tinha uma entrega de resultados, sei lá, de 70, 80 mil pra empresa, que ela não sabia que ela tava vendendo isso pra empresa. E ela tava feliz da vida, porque ela ganhou 10 mil, 15 mil reais pra botar uma cara e falar alguma coisa. Mas quando a gente viu o resultado, aquilo ali mexia. Eu falei, cara, olha o poder que tem a escala. Assim, é bizarro, é surreal o poder do digital. E quando a gente viu isso, a gente queria entrar para esse lado de... O Henrique também estava envolvido nisso, foi um cara que me ajudou muito também nessa parte. E a gente começou a bater junto a parte de produto físico. Cara, que tipo de produto a gente podia criar? E aí, eu pensando, falei, cara, não pode ser alguma coisa que dependa da blogueira em específico. Porque esse jogo já tem tubarão muito grande dentro desse nicho aí. Então, para jogar esse jogo, você tem que estar com muito caixa, porque a régua está alta. Na forma que elas são remuneradas, nos formatos. Tem que ter muito caixa para jogar esse jogo. E é uma coisa que eu não domino. Não domino o universo feminino. Não domino tudo isso. E começou assim. Vamos ter um produto que a gente não dependa de influenciador. Tem que ser alguma coisa que toda e qualquer pessoa tenha essa dor e a gente possa vender isso. Não dependa daquela pessoa específica. E eu comecei a observar, tipo, no cotidiano. Aí tu repara, às vezes, um colaborador lá cochilando 3 horas da tarde, que de noite tá fazendo as coisas dele, não dorme direito. Aí tu, às vezes, vê um empresário, porra, bem sucedido, e o cara tá postando meme no status do WhatsApp 1h30 da manhã, e eu sei que amanhã, 6 horas da manhã, esse cara tá no escritório com o pau quebrando. E aí eu fui entendendo, falei, cara, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, dormem mal, comem mal. Tomando medicamento controlado. Todo mundo tá doente, irmão. Tá aí, produto pro sono. Acho que tem tudo a ver, cara. E aí começou assim, começou leve, vamos fazer ali, colocamos algumas coisas na composição, é natural o produto. E a gente começou a testar para ver qual era o feedback que ia vir. E algumas pessoas começaram a elogiar, cara, legal, o que é isso? Pô, o que é isso? O que é isso? E a gente criou o produto, fizemos um white label, procuramos uma empresa, colocamos lá a nossa composição. Identidade visual, composição. Criamos uma identidade visual, fizemos um white label, lançamos e começamos a usar os influenciadores que a gente já fechava a publi, a gente começou a colocar o nosso produto ali, por X aqui a mais, você faz isso. E também foi legal, porque a gente começou a entender formatos que eu podia negociar coisas até melhores por ter um trunfo ali, como um upsell, vamos colocar assim, na hora de eu fechar um negócio ali, era o melhor momento para eu colocar uma outra coisa ali, com um custo baixo, era uma coisa que tinha tudo a ver com o público dela. Você perguntar para quem, a 10 pessoas, 7 dormem mal, ou mais, talvez as 10, e aí foi fluindo. Mas com esse lance do infoproduto, a gente realmente vai dar uma segurada a
a parte de produto físico e vai focar 100% no digital, porque ali Maneiro. as variáveis são bem menores, é bem mais leve, é bem mais fácil, bem menos difícil. Não vou falar que é fácil. A gente precisa, mano, fala a gente, porque eu também trabalho com isso, mas a gente precisa de menos dinheiro para fazer bastante dinheiro, né? Total. Faz sentido? Total. Irmão, você tá com 28. Isso. É. Quando você para pra pensar, cara, a tua vida aos 38, onde você se vê, irmão? O que você imagina que você vai estar fazendo? Como é que vai estar a tua vida? Casado? Filho? O que você imagina, irmão? Como é que vai estar o negócio? Como é que vai estar o mercado? Já parou pra pensar nisso? Cara, um pouco. Não com 10 anos, mas menos tempo. 10 anos 5 anos? Os 5 anos, 10 Fala anos. aí, com 33. Então, acho que o maior sonho que eu tenho é ser pai. Maneiro. Eu me vejo com 3 filhos, me vejo bem sucedido, me vejo vivendo e rodando. Sempre fui esse cara que tive muito tesão de rodar, de compartilhar, de conectar. Acho que a minha vida é fazer conexão. Maneiro. E eu me vejo, sim, me vejo palestrando, me vejo rodando em vários lugares. Vejo um negócio com uma operação, com um time enxuto, com pessoas muito boas no que fazem. Não consigo enxergar, e não é uma coisa que eu sonho para mim, ter uma empresa com centenas de funcionários. Eu realmente vejo que as melhores pessoas, assim, conseguem produzir coisas que muitos podem produzir, e é difícil encontrar essa galera, é difícil você reunir isso. E eu estou em busca disso, eu estou em busca dos caras que realmente vão fazer isso acontecer. E me vejo isso, como uma operação, jogando um jogo grande, criando produtos grandes. Tem alguns sonhos, já tá um pouco desenhado, a gente pode abrir tanto, mas consigo visualizar bastante coisa em 5 anos aí acontecendo, mas sempre no digital. Não consigo me ver mais fora do digital. Não consegue. 100% digital. Irmão, a gente vai chegando para nossa reta final e todo final Porra, de... já? Pô, mano. Ficaria aqui a noite toda. Quanto tempo de bate-papo que a gente tá? 1 hora e 46. Irmão, Isso, tem 2 quase horas. 2 horas, filho. Que isso, Caraca, velho. coisa linda, né? Surreal. Irmão, e aí eu gosto de fazer, sempre no término na nossa conversa, eu gosto de fazer um bate-bola. Eu te falo uma palavra e tu responde de pronto, igual tu faz lá no futebol, aquela... Bora. Sabe, aquela rápida, assim, pá, e que é gol. E aí eu te falo uma palavra e tu responde a palavra. Bora. Pode ser, irmão? Lógico. Então, olha só. Deus. A base, tudo. A base. Boa. Futuro. Futuro. O que é o futuro pro Estevão? É o presente. É o presente. Porra, gostei. O futuro é o presente. Boa. Família. 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 A maior presente de Deus. Presente de Deus. Amigos. A melhor parte da vida. Boa. Sucesso. Sucesso. Acho que é liberdade. Liberdade. Boa. Irmão, tem alguma coisa nessa nossa conversa que nós não falamos e que a gente não pode deixar de falar? Sem Deus não tem como. Boa. Acho que é isso. É isso. Muitas vezes na minha vida algumas coisas não davam certo porque eu acho que eu tentava antecipar muita coisa, muita etapa. Sim. E a gente é muito teimoso, a gente é muito cabeçudo. Uhum. E hoje a conclusão que eu chego é, sem Deus não tem como. É isso. Você vai rodar 50 anos que você pode fazer em um. Então, Concordo. hoje eu tenho muita clareza disso. Sem Deus não tem como. Deus é o melhor atalho para fazer o sucesso rolar. Moleque, muito bom! Conversamos com ele, o brabo Estevão. Você que assistiu a gente, faz o seguinte, cara. Deixa o teu like, assina o canal, compartilha esse negócio tudo, que toda vez que tu assiste um vídeo no YouTube, tu já sabe o que tem que fazer. E segue o brabo na rede social. Pô, prazer, pô. Fala teu Instagram, irmão. @ Estevão.casacria. Boa. E o da tua empresa? Casacria.rj. Boa. Irmão, gostou? Pô, maravilhoso. Caraca, Tô em casa. tamo junto. Tamo junto. Em breve você vai passar aí 6 meses, 1 ano, tu vai voltar com muito projeto, muita Deus história quiser. nova, muito acontecimento, muita coisa Deus boa. quiser. E a gente faz a Não, segunda. eu vou voltar aqui com outros amigos também. É isso. Tem muita coisa boa pra agregar aí também. Coisa linda. Bora. Obrigado, irmão. Prazer, Obrigado, irmão. tamo junto. Até a junto, próxima galera. semana que vem tem mais. Valeu!